Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que, nos termos da resolução de mesa número 1164/A, de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e vereadores. Solicito ao segundo secretário, vereador Zé D'Ambrós, que faça a leitura do ofício do Poder Executivo, número 227/2024, que dispõe sobre as férias do senhor prefeito Adilóide Domênico. Pois não, senhora presidente. A sua excelência, a senhora vereadora Marisol Santos, presidente da Câmara Municipal nesta cidade. Assunto férias, prefeito Adiló Ângelo de Domênico. Senhora presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, oficializamos a essa casa, a Câmara de Vereadores, que o prefeito Adiló Domênico estará em gozo de férias de 16 de setembro a 6 de outubro de 2024, nos termos do artigo 98 da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, documento assinado eletronicamente, Adiló de Domênico, prefeito municipal. Obrigada, vereador D'Ambrós. Solicito também ao segundo secretário que faça a leitura da nominata das vereadoras e vereadores que compõem a 18ª legislatura, bem como daqueles inscritos no grande expediente de hoje. Pois não, senhora presidente. Presidente desta casa, Marisol Santos, mesa diretora Adriano Bressan, Renato Oliveira, Felipe Gemermaier e Zé D'Ambrós. Vereadores da 18ª legislatura, Bortola, Cadore, Camires, Clóvis Xuxa, Estela Balardim Fiuza, Gladys Frisso, Juliano Valim, Lucas Carinhato, Lucas Gil, Professor Zanquim, Rafael Bueno, Rose Frigeri, Sandro Fantinel, Scalco, Tatiane Frisso, Velocino Ex e Wagner Petrini. Grande expediente de hoje. Professor Zanquim e Scalco. Era isso, senhora presidente. Obrigada, vereador Zé D'Ambrós. Solicito às vereadoras e vereadores que procedam ao registro de presenças no terminal eletrônico e também no livro de presenças. Passemos à ordem do dia. Em discussão única e votação, projeto de lei número 149/2024, contido no processo número 190/2024, de autoria do vereador Bortola, que denomina via pública municipal do loteamento residencial Cristal, bairro Jardim Iracema, com o nome de Rua Doutor Belmiro Pedro Welter. Relator, vereador Adriano Bressan. Com a palavra o relator para a leitura do parecer. Parecer número 461/2024 é favorável. Pelo parecer favorável ao processo número 190/2024, contendo o projeto de lei número 149/2024. Recebe esta Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, a SEDUT, para análise e parecer do projeto de lei supramencionado de autoria do vereador Alexandre Prestes Portoluz, que denomina via pública municipal do loteamento residencial Cristal, bairro Jardim Iracema, com o nome de Rua Doutor Belmiro Pedro Welter. O processo vem instruído com histórico, mapa de localização, certidão de óbito e certidões judiciais negativas. A Baixa Secretaria Municipal do Urbanismo, SMU, manifestou-se junto ao processo, informando que a via em questão a ser denominada, codificada sob o número 29.13.14, no bairro Jardim Iracema, regularizada pela Instrução Normativa 01/2007, com o nome de Rua Doutor Belmiro Pedro Welter. Consta na cartografia do município, conforme mapas da Secretaria. Portanto, integra o Sistema Viário Oficial do município. Baixada a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, a mesma manifestou-se pela legalidade do projeto de lei 149/2024. Ante o exposto, esta Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação manifesta-se pelo parecer favorável ao processo número 190/2024, contendo o projeto lei número 190/2024. Caxias do Sul, 29 de agosto de 2024, 149 anos de colonização e 134 anos de emancipação política. Documento vem assinado pelo presidente da SEDUT, vereador Wagner Petrini, vereador relator Adriano Bressan, vereador Lucas Carenato, vereador Lucas Gil e vereadora Tatiane Frisso. Era isso, senhora presidente. Obrigada, vereador Bressan. Em discussão,
Peço a palavra, Com presidente. a palavra, vereador Bortola. Na tribuna. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, aqui eu quero já de imediato agradecer a presença dos familiares, amigos, em especial também das autoridades, que aqui presente o diretor regional da Defensoria Pública de Caxias do Sul, Dr. Felipe Docin Alves. Também agradecer a doutora Fernanda Soares Pereira, promotora de Caxias do Sul do Ministério Público, a minha grande amiguinha Valentina, que está lá sentada no colo do pai dela, lá atrás. E aqui quero fazer um breve histórico quanto ao Dr. Belmiro. Dr. Belmiro, conheci ele, eu acho que por algumas oportunidades, eu estava conversando com o Dr. Felipe, da quantidade de vezes que a gente comparecia ao fórum por causa de diversas audiências, em virtude das funções exercidas anteriormente a esta casa. E o Dr. Belmiro foi uma pessoa fora de série, um vencedor no âmbito profissional, uma pessoa de família, uma pessoa que conquistou muito em todas as áreas da vida dele, sempre com muito trabalho, dedicação, esforço, empenho e compaixão com os seus. Nascido de uma família humilde, de agricultores descendentes de alemão, aprendeu desde cedo o valor do trabalho e a importância da família. Filho de Albino Antônio Welter e Hilda Carolina Welter, nasceu em Caibaté, no estado do Rio Grande do Sul, dia 13 de 1 de 1956, e com muita dedicação construiu um currículo exemplar, o que eu passo a ler um pouco desse currículo agora, porque de tão extenso que é, eu acho que meus 3 minutos e 40 segundos aí vamos já terminar só no currículo. Ele era graduado em Ciências Contábeis, ele tinha graduação, mestrado e doutorado em Direito pela Unicinos, foi advogado e, posteriormente, tornou-se promotor de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Ao todo, Belmiro escreveu 12 livros e diversos artigos, além de palestrar em inúmeras universidades brasileiras. Foi professor de Direito de Família e professor responsável pela implementação do curso de Direito da Universidade Regional do Alto Uruguai e das Missões de São Luís Gonzaga, o primeiro curso de Direito implantado na cidade. Difundiu nacionalmente em universidades e tribunais a sua tese de doutorado denominada, abre aspas, Fenomenologia no Direito de Família, que posteriormente ficou juridicamente reconhecida como, abre aspas, teoria tridimensional do direito de família, sendo adotada e citada por ministros do STJ e do STF, a exemplo do ministro Dias Toffoli, em decisão histórica com repercussão geral no STF. E segue sendo adotado em julgados nos tribunais e por alunos e professores nas universidades de todo o Brasil. Aos juristas presentes, cito um breve resumo sobre esta importante teoria. Segundo a teoria tridimensional do direito de família, Dr. Belmiro descrevia que o ser humano vivia ao mesmo tempo em 3 mundos. O primeiro, mundo genético, em que há a continuação do ciclo de vida, da transmissão às gerações dos gestos, da origem da humanidade, dos desejos, dos ciclos naturais, dos instintos e etc. Segundo, o mundo afetivo, que é o mundo dos interrelacionamentos entre os seres humanos, forjado pela dinâmica dos fatores pessoais, familiares, sociais e universais, cuja linguagem não é algo dado, codificado, e sim um existencial construído, descoberto, porque o ser humano não é coisa ou substância, mas uma atividade vivida de permanente autocriação e incessante renovação. E o terceiro, o mundo ontológico, que pressupõe a percepção de si mesmo, pois não se trata de uma experiência meramente subjetiva, interior, e sim a base na qual vemos o mundo real em sua perspectiva verdadeira. Como promotor de justiça, teve atuação de destaque, sendo defensor ferrenho do bom direito, com louvável dedicação profissional e cordialidade com os colegas promotores, advogados, defensores e juízes. No Ministério Público, atuou nas comarcas de Giruá, Ijuí, São Luís Gonzaga e Caxias do Sul, onde esteve à frente da 3ª Promotoria de Justiça Criminal entre janeiro de 2015 e maio de 2019, quando se aposentou.
infelizmente, não pôde desfrutar das benesses da aposentadoria, pois faleceu pouco mais de um ano depois, em 28 de outubro de 2020, aos 64 anos, em consequência de complicações clínicas ocasionadas por uma doença rara, conhecida como pneumonia fibrinosa organizante aguda. Belmiro era casado com Sandra Regina Moraes Welter, servidora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no Fórum de Caxias do Sul, com quem teve 2 filhos, Leonardo Moraes Welter, médico em Pelotas, e Natália Moraes Welter, advogada atuante em Goiânia, que se faz aqui presente hoje. Posso continuar? Ou peço de novo? Encerrada a discussão, então, em votação. Para declarar voto, presidente. Segue, então, para declarar voto, o vereador Bortola. Para dar continuidade, vamos lá. Desde sua partida, em todo dia 13 de janeiro, data em que Belmiro faria aniversário, a família realiza ação social para as crianças carentes, com doação de alimentos, brinquedos, livros e materiais escolares, visando manter vivo o legado de incentivador aos estudos. Quem teve o prestígio de conviver com Belmiro sabe que ele era um exemplo de homem honesto, determinado, guerreiro, amigo, sempre disposto a ajudar o próximo, a conciliar e acolher a quem precisasse dele. Para os familiares e amigos, resta a saudade constante, mas também a certeza de estar cuidando de todos, como sempre fez, onde quer que esteja. Seu legado ficará eternamente no mundo jurídico, no coração dos familiares e agora nomeando uma via pública na cidade que lhe acolheu com tanto amor e carinho. Pela justa homenagem, eu conto com a aprovação e peço o voto sim dos nobres pares para a denominação da Rua 29 1314, no bairro Jardim Iracema, como Rua Dr. Belmiro Pedro Welter. Aqui eu sempre gosto de trazer, quando a gente faz a nomeação de rua, denominação de rua, presidente, que por diversas vezes, para a população em geral, talvez não tenha uma importância, ou melhor dizendo, a população em geral talvez não vê com tanta importância. Mas, em especial para os familiares, por todo esse legado que o Dr. Belmiro fez, em especial para os moradores que moram naquela rua, que às vezes precisam de um motorista de aplicativo, ou precisam de ambulância, ou da brigada militar, ou enfim, de diversas outras coisas, de aplicativo de alimentação, de bombeiro, correios. Então, são diversas situações que a rua é muito importante de ser nomeada, e essa é uma das funções do vereador. Por isso que, volta e meia, aqui nesta Casa Legislativa, nós aprovamos, a exemplo da Rua Dr. Belmiro Pedro Welter, com muito orgulho, eu sou o proponente deste projeto de lei, presidente. Então, somente agradecer a presença dos familiares e das autoridades aqui neste plenário. Obrigado, presidente. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem os seus votos. Voto sim, senhora presidente. Eu voto sim, senhora presidente. Voto sim, senhora No presidente. microfone, vereador Scalco vota sim, vereador Sandro Fantinel vota sim, vereador Lucas Dil vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O projeto de lei número 149/2024 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores, com a ausência do vereador Clóvis Xuxa. Muito obrigada pela presença de vocês todos aqui conosco no plenário hoje. Senhora presidente, uma questão de ordem. Pois não, vereador Camires? Invocando o artigo 118 para inversão de pauta do projeto legislativo 17/2024. O motivo é que estou preocupado que no final dessa sessão não haja quórum. Mínimo, né? Perfeito, então vamos votar essa solicitação de inversão de pauta.
Em votação, solicito às vereadoras e vereadores que registrem os seus votos. Eu voto sim, senhora presidente. Voto sim, senhora presidente. Vereador Sandro Fantinel vota sim, vereador Cadori vota sim. Voto sim, senhora presidente. Vereadora Tatiane Frisso vota sim. Voto sim, senhora presidente. Vereador Adriano Bressan também registra o voto favorável, vota sim. Vota sim, senhora presidente. Vereador Zé D'Ambrós vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A solicitação de inversão de pauta foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes em plenário. Ausências, vereador Clóvis Xuxa e vereador Scalco. Então, em segunda discussão e votação, o projeto de decreto legislativo número 17/2024, contido no processo número 202/2024, de autoria coletiva, que concede o título de cidadão caxiense ao senhor Antônio Carlos Potric. O vereador Fiuza é o relator, com a palavra o relator. Pois não, senhora presidente, peço a dispensa da leitura por ter sido feita em primeira discussão. Licença concedida. Em discussão. Peço a palavra, senhora presidente. Com a palavra o vereador Camilles. Em primeiro lugar, agradecer os colegas vereadores. Os vereadores que o presente subscrevem, observadas as normas regimentais, submetem à apreciação e deliberação do plenário desta Casa o incluso projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadão caxiense ao senhor Antônio Carlos Potric. Antônio Carlos Potric, nascido em 5 de janeiro de 1953, na cidade de Antagorda, Rio Grande do Sul, é filho de João Antônio Potric e Orizolina Simão Potric em memória, irmão de Tereza Maria Elza Maria em memória, João Albino e Noeli Maria. Proveniente de uma família dedicada ao setor primário, sua trajetória está profundamente ligada ao cultivo de nozes, plantações e colheitas de erva mate, operando sob a marca Safira. Formado em agronomia pela Universidade de Passo Fundo, em 1977, Antônio iniciou sua carreira profissional em Antagorda, atuando na área de assistência técnica e crédito rural através do Banco do Brasil e do Banrisul, demonstrando seu compromisso com a educação e o desenvolvimento regional. Atuou como professor na Escola Técnica de Ilópolis, Rio Grande do Sul, lecionando culturas regionais e zootecnia geral. Sua dedicação ao serviço público é evidenciada pela sua admissão no Emater, Rio Grande do Sul, em abril de 1981, onde desempenhou funções no Escritório Municipal de Caxias do Sul, focando um cooperativismo e um associativismo. Para aprimorar suas competências, realizou um curso de aperfeiçoamento na Embrater, em Curitiba, Paraná, e uma pós-graduação em cooperativismo na Unicinos, Rio Grande do Sul. Em 1988, foi promovido a gerente regional do Escritório Regional da Emater, posteriormente ocupando o cargo de supervisor geral em Estrela e subgerente regional ao retornar a Caxias do Sul em 1995. Além de sua carreira na Emater, Antônio Carlos Potric foi o primeiro presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos da região de Caxias, a EANE, recebendo o título de Agrônomo do Ano, por seus serviços e atividades em prol da classe. Sua contribuição para a comunidade foi interrompida por um acidente de trabalho em 2009,
após o qual se aposentou para se dedicar integralmente às necessidades das pessoas com deficiências, PCDs. Como cidadão engajado, Antônio foi um dos idealizadores da Romaria das Pessoas com Deficiência, Romaria do Caravaggio, atualmente em sua 3ª edição. Além disso, integra a Associação Atlética de Desportos e Paradesportos, a ADP. Atua como membro suplente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência e participa ativamente da comissão organizadora da Conferência Municipal das Pessoas com Deficiência. Em sua vida pessoal, Antônio Carlos Potric demonstra um compromisso contínuo com a comunidade, através de diversas iniciativas em sua residência, incluindo Motopai, Pai Uber, Pai Feirante, Pai Farmácia, Pai Mercado e Pai. Carro de apoio para trilhas e caminhadas, evidenciando sua dedicação ao bem-estar e à inclusão social. Por sua extensa contribuição ao desenvolvimento agrícola, educacional e social de Caxias do Sul, bem como seu incansável trabalho em prol das pessoas com deficiências. Antônio Carlos Potric é uma figura exemplar que enriquece a comunidade local. Sua trajetória de vida e profissionalismo justificam plenamente a concessão de título de cidadão caxiense, reconhecendo seu impacto positivo e duradouro à sociedade caxiense. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado. Encerrada a discussão, em votação. Solicito, a partir de agora, as vereadoras e vereadores que registrem os seus votos. Vereador Lucas vota sim, presidente. Presidente, vereador Bressan vota sim. Vereador Adriano Bressan vota sim. Vereador Lucas Carenhato vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Wagner Petrini também registra sim, o voto ao microfone, presidente. vota sim. Voto Vereador sim. Zé D'Ambrós também registra voto ao microfone, vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Rafael Bueno também vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Projeto de decreto legislativo número 17/2024 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores, com ausência do vereador Clóvis Xuxa e do vereador Scalco. Em primeira discussão, o projeto de decreto legislativo número 7/2024, contido no processo número 102/2024, de autoria coletiva, que concede o título de cidadão caxiense ao senhor Alan Luciano Ruschel. Relator é o vereador Velocino Ues, com a palavra o relator para a leitura do parecer. Senhora presidente, colegas, parecer pela legalidade do projeto de decreto legislativo número 7/2024, contido no processo número 102/2024. O presente projeto de decreto legislativo é de autoria coletiva e objetiva conceder o título de cidadão caxiense ao senhor Alan Luciano Ruschel. A matéria encontra-se previsão na Lei Orgânica Municipal, artigo 62, inciso 19º, que dispõe ser de competência privativa da Câmara Municipal a concessão de títulos de cidadão caxiense mediante a propositura do decreto legislativo. Ainda, neste sentido, o artigo 142, parágrafo 2º, inciso 4º, do Regimento Interno determina que o projeto de decreto legislativo é a proposição destinada à deliberação do plenário sobre matérias de caráter político, administrativo de efeitos externos, constituindo-se
como tal, a concessão de títulos honoríficos ou outras honrarias. A iniciativa de decreto legislativo conforme regulamenta o regimento interno, no artigo 144, caberá a qualquer vereador, bancada ou comissão ou mesa diretora, salvo a disposição em contrário. Completam os requisitos necessários na iniciativa do projeto de decreto legislativo que concede títulos honoríficos os previstos no regimento interno, artigo 214, parágrafo único, informa que poderá ser proposto pela mesa diretora ou subscrito, no mínimo, por 1/3 dos membros da Câmara, e observadas as demais formalidades regimentais, vir acompanhado como requisito essencial desses circunstanciada a biografia da pessoa que se deseja homenagear, a subscrição de 1/3 dos membros da Câmara Municipal e acompanhado de circunstanciada a biografia da pessoa que se deseja homenagear. Ainda, o Decreto Legislativo número 362-A, de 23 de fevereiro de 2017, em seu artigo 29º-A, parágrafo 2º, aduz que caberá ao autor da proposição fornecer documentos que comprovem que o fato de homenageado não ter sido condenado nas hipóteses previstas nos incisos 1º e 2º deste artigo relativos ao seu estado de origem. Encerrando, cabe a ressalva de que esta matéria exige quórum de maioria qualificada, ou seja, o voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal para sua aprovação, consoante dispõe artigo 62, 19º da Lei Orgânica do Município. Face esse exposto, esta comissão, por seus integrantes, com base nos dispositivos legais citados, opina pela legalidade do projeto de decreto legislativo proposto, cabendo ao plenário avaliar o merecimento de tal homenagem. Salvo o melhor juízo, este é o parecer. Caxias do Sul, 3 de setembro de 2024, 149 da colonização e 134 da emancipação política. Assinado por este vereador presidente da CCJ, Velocino Ues, colegas Fiuza, Felipe Guilhermeier, Maurício Scalco, Tatiane Frisso. Este é o parecer, senhora presidente. Obrigada, vereador. Em primeira discussão. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Estela Balardim. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o vereador Gemerson Hoffmann, que foi quem propôs essa justa homenagem ao atual jogador do Juventude, Alan Ruschel. A história de superação dele é algo que inspira as pessoas dentro e fora do campo. Em 2016, ele estava no voo da Chapecoense, foi um dos 6 sobreviventes, e como todas as expectativas eram de que ele não voltasse aos gramados, que ele não tivesse condição de retornar e jogar futebol novamente. Mas, de forma surpreendente, 9 meses depois, já em 2017, ele retoma os gramados, demonstrando a sua compaixão, a sua empatia pelo momento difícil que passava a Chapecoense, que não tinha dinheiro para pagar todos os funcionários, então ele optou por não receber o seu salário, para que os demais funcionários do clube, que precisavam mais, recebessem. Agora ele está no Juventude, sendo um dos nossos capitões, sendo essa inspiração de motivação, de vontade de viver. Então, há muitas coisas que se dizem dele que chamam ele de herói. E se existem heróis da vida real, são pessoas que sobrevivem a coisas como essa, que enfrentam dificuldades como essa e que poderiam ter posto uma barreira na sua vida, mas, na verdade, utilizam disso para ser um propulsor
de ainda mais inspiração, compaixão, de jogar um futebol ainda mais qualificado. Então, é muito justa essa homenagem para que Alan Ruschel se torne um cidadão caxiense, inclusive levando em conta que a sua família é daqui. Então, que a gente possa olhar com carinho não só essa homenagem, mas toda a história desse jogador, que agora é um jogador aqui da nossa cidade. Muito obrigada. Encerrada a primeira discussão. Seguimos a ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de lei número 140/2024, contido no processo número 181/2024, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa Intersetorial de Combate à Evasão Escolar Eu Conto, Todos Contam, no município de Caxias do Sul. Relator é o vereador Adriano Bressan, ADOC, vereador Felipe Gremelmaier. Senhora Presidente, recebe essa Comissão de Educação para parecer o projeto de lei acima descrito, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa Intersetorial de Combate à Evasão Escolar Eu Conto, Todos Contam, no município de Caxias do Sul. Na exposição de motivos do projeto, o autor relata que o absentismo escolar e a evasão estão associados a inúmeros problemas do curso de vida diferentes em decorrência de fatores e vulnerabilidades de ordem social, econômica, socioambiental, sistêmica e estruturante. Para reduzir e mitigar os riscos e consequências desses problemas, torna-se imprescindível obter uma visão sobre os fatores de risco para tal. Nesse sentido, doutrinadores apontam que os principais fatores para abandono e absentismo escolar são problemas físicos e mentais da criança, uso de substâncias, comportamento antissocial, de risco, problemas comportamentais na escola, características da escola, problemas parentais e falta de envolvimento dos pais no ambiente escolar. Informa que em Caxias do Sul, na rede pública de ensino, nos anos de 2021, 22 e 23, obtiveram os seguintes números de abandonos, respectivamente: 621, 325 e 303. Analisando os dados de maio de 2021 a dezembro de 2023, tivemos 3.538 ficais, ficha de comunicação de aluno infrequente, abertas pelas escolas da rede. Também identificou-se como principais causas para a evasão escolar as que seguem: suspeita de negligência, resistência do aluno, distorção e idade de escolaridade, falta de transporte, doenças, problemas de relacionamento escolar, suspeita de envolvimento com drogas, suspeita de violência familiar e maternidade e paternidade na adolescência. Diante dessa situação, e cientes da responsabilidade do poder público em desenvolver ações que qualifiquem a vida dos cidadãos e potencializam as chances de melhoria na qualidade de vida de toda a sociedade, reconhecendo a escola enquanto locus de convívio e partilha de diferentes necessidades, o município de Caxias do Sul, por meio das secretarias vinculadas à dimensão social da ação pública, propõe o programa de intervenção intersetorial nas escolas previamente selecionadas pela Secretaria Municipal de Educação, com base em indicadores relacionados a seguir: quantidade de psicossociais encaminhadas pelas escolas para a SMED, quantidade de ficais abertos pelas escolas, número de estudantes em busca ativa pela escola, quantidade de respostas judiciais pelos institutos de ensino. Por fim, diante do exposto e tendo em vista o parecer pela constitucionalidade da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, essa Comissão de Educação, por seus integrantes, manifesta-se favorável ao presente projeto de lei em apreciação. E vem assinado pelos membros da comissão, senhora presidente. Obrigada, vereador Felipe. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar número 21/2024, contido no processo número 199/2024, de autoria do Poder Executivo, que revoga, acresce e altera dispositivos da Lei Complementar número 657, de 13 de agosto de 2021, que institui o programa Esse Terreno é Meu, estabelecendo normas e procedimentos sobre a regularização fundiária urbana, REURB, no âmbito do município de Caxias do Sul. Relator, vereador Wagner Petrini, com a palavra o relator para a leitura do parecer. Presidente, parecer favorável ao projeto de lei complementar número 21/2024, contido no processo número 199/2024. Recebe essa Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação para análise e parecer projeto de lei complementar acima ementados, de autoria do Poder Executivo, que revoga, acresce e altera dispositivos da Lei Complementar número 657, de 13 de agosto de 2021, que institui o programa Este Terreno é Meu, estabelecendo normas e procedimentos
sobre a regularização fundiária urbana, REURB, no âmbito do município de Caxias do Sul. A proposta tem como principal objetivo otimizar e tornar mais ágil o processo de regularização fundiária, corrigindo incompatibilidades observadas durante a aplicação prática da legislação em vigor. Entre as principais alterações destacam-se: transferência da classificação da REURB da Secretaria Municipal da Habitação para a Secretaria Municipal do Urbanismo, com o intuito de desburocratizar o processo e reduzir prazos. Alteração do critério de cálculo para titulação por venda direta, adotando o valor venal, em vez do justo valor. Criação de novos procedimentos e fórmulas para compensação pecuniária de áreas institucionais em núcleos urbanos consolidados, especialmente na zona rural. Ampliação temporal do conceito de núcleos urbanos consolidados para as zonas das águas, passando de 2005 para 2014, o que permite maior alcance da regularização fundiária nessas áreas. Revogação de cobranças duplicadas de compensação ambiental. Após análise, verifica-se que o projeto de lei complementar número 21/2024 é relevante para o desenvolvimento urbano e sustentável para Caxias do Sul, corrigindo falhas administrativas e garantindo maior eficiência nos processos de regularização fundiária. As mudanças propostas atendem ao interesse público, facilitam a vida dos cidadãos e contribuem para a segurança jurídica e o desenvolvimento econômico e social do município. Além disso, a adequação do procedimento de compensação pecuniária e a inclusão de núcleos urbanos e informais consolidados localizados na zona das águas tornam o projeto ainda mais abrangente, favorecendo o crescimento organizado da cidade. Ante o exposto, essa Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação manifesta-se pelo parecer favorável ao projeto de lei complementar número 21/2024, contido no processo número 199/2024. Caxias do Sul, 10 de setembro de 2024, 149 anos da colonização e 34 da emancipação política. Assina este vereador, presidente da comissão, Wagner Petrini, vereador Adriano Bressan, vereador Lucas Carinhato, vereador Lucas Gil e vereadora Tatiane Frisso. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Petrini. Em primeira discussão. Peço a palavra, senhora presidente. Com a palavra, vereador Fantinel. Senhora presidente, nobres colegas, é um momento muito especial. Eu fico muito orgulhoso por ter dado o primeiro passo nessa grande mudança de Caxias do Sul na questão da regularização fundiária. Todos os colegas sabem que esse projeto nasceu dentro da Câmara de Vereadores, através de mim, e que depois a gente, num acordo com o Executivo, fez com que se tornasse uma realidade para toda a nossa cidade. E parabenizo, sim, a criação dessa modificação na lei. Ela é muito positiva. Ela vem para trazer soluções que hoje estão sendo entraves, né? Em vez de ter que passar por 2 secretarias, agora vai tudo para o SMU, onde se pode criar uma secretaria maior que trabalhe de uma forma mais rápida para o atendimento da nossa população. A questão também da diminuição da áreas de reserva em cima dos loteamentos dos núcleos consolidados rurais ajuda um monte, porque normalmente aonde hoje tem os núcleos rurais consolidados que são contemplados pela REURB, na maior parte deles não existe o espaço dos 15% de reserva de área verde dentro da mesma matrícula. E isso está sendo um entrave na hora da regularização. A prefeitura está encontrando problemas, né, nessa situação. Então, essa modificação na lei aqui, ela vem para suprir, né, este problema aqui que está travando, então, a regularização de vários loteamentos em área rural. Então, fico muito feliz, parceiro, e digo que foi uma ótima mudança e que veio para o bem. Muito obrigado, senhora presidente. Encerrada a primeira discussão. Encerrada a ordem do dia. E agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.